Olá, amados irmãos e irmãs, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas a este grande culto de louvor, adoração ao Senhor e pregação de Sua Santa Palavra, promovido pela Igreja Evangélica Congregacional de Ponte de Sor. E o nosso desejo e oração é que a sua vida e a sua família sejam rica e abundantemente abençoadas através deste culto e que, acima de tudo, o nome do Senhor seja exaltado, glorificado e adorado através deste ajuntamento dos remidos do Senhor. Estamos separados fisicamente, geograficamente, mas unidos numa só fé, num só amor, numa só esperança, num só batismo, num só Espírito. E louvado seja o nome do Senhor, porque nada, absolutamente nada, pode quebrar e barrar esta comunhão maravilhosa dos remidos do Senhor. Então, que todos nós, com o coração livre e aberto, possamos adorar a Deus em espírito e em verdade, de todo o coração, na beleza da sua santidade, como o nosso Deus merece, cantarmos louvores ao Senhor e recebermos também mais uma porção da sua santa palavra e que esta palavra venha transformar a nossa vida e a nossa história em nome do Senhor Jesus. Eu quero então convidar a todos e a todas a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Então, por favor, pegue a sua Bíblia e abra em Romanos, capítulo 5, a partir do primeiro versículo, onde procederemos uma leitura devocional nesse texto. Diz a palavra do Senhor: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor? Então, se você puder, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, graças te damos pelo privilégio que tu nos dás de podermos, reunidos no aconchego do nosso lar, prestarmos mais um culto ao Senhor. Que, ó Deus, tu possas aceitar em teu trono de glória a nossa adoração, os nossos louvores, este culto que a ti estamos prestando. Pedimos também que, ó Deus, aceites e recebas as nossas vidas diante da tua presença, diante do teu altar, e que, ó Deus, o teu nome seja exaltado, seja glorificado, Senhor, através deste culto, em nome de Jesus, e que todos nós sejamos ricamente abençoados pelo Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Aceita esse culto e ordena, ó Deus, a tua bênção sobre nós. Fala conosco, ministra, ó Deus, com graça, com poder, com liberdade aos nossos corações, e que, ó Deus, as nossas vidas nunca mais sejam as mesmas a partir deste culto, em nome de Jesus. Então, ó Deus, toma cada vida em tuas mãos e cumpre, ó Deus, o teu propósito para esse culto, em nome de Jesus. E ministra, ó Deus, de uma forma específica a cada irmão, a cada irmã, ó Deus, onde estiver nesse momento, em nome de Jesus. E para a glória do teu nome, nós oramos assim. E todo o teu povo diz amém e amém, Senhor. Queridos, com certeza o culto de hoje vai ser uma bênção para todos nós.
nós estamos tendo o privilégio de receber como mensageiro do Senhor o pastor Washington Machado. O pastor Washington é um pastor veterano da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Ele está, juntamente com a sua esposa, nossa irmã Deise, a implantar uma igreja, um trabalho na região metropolitana de Goiânia, no estado de Goiás, lá no Brasil. E o casal tem um carinho, um amor profundo por Portugal. Inclusive, os irmãos são intercessores e também mantenedores da obra missionária nesse país. E nós temos, então, a alegria, o prazer e o privilégio de recebermos uma mensagem do Senhor através do seu servo, pastor Washington Machado, a quem nós agradecemos de todo o nosso coração. E temos certeza absoluta de que Deus, mais uma vez, vai falar profundamente e poderosamente as nossas vidas neste dia, em nome do Senhor Jesus. E nós estaremos agora a passar a palavra, então, à nossa irmã Ana Cabral, que vai dar continuidade, né, a toda a programação, ministrando os louvores, onde haverá também a participação de vários irmãos da nossa comunidade, e depois, então, dos louvores, teremos a ministração da palavra do Senhor. E que Deus, então, esteja abençoando a todos os amados irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus. Bom dia! Vamos então ter o nosso tempo de louvor ao nosso Deus e, já sem demora, vamos começar e vamos pegar exatamente neste texto que acabamos de ler, a nossa leitura bíblica devocional, e ele vai servir de base para algumas das opções de cores, de hinos que vamos apresentar esta manhã. E vamos começar pegando no primeiro versículo, onde diz: "Tente paz com Deus". E são os nossos jovens que nos vão trazer essa mensagem mesmo, ter paz com Deus. Vamos então começar assim este nosso tempo de louvor com a participação dos nossos jovens.
nesse mesmo versículo nós somos lembrados do amor de Deus através da entrega do seu Filho Jesus, através do sacrifício do Senhor Jesus. E é isso mesmo que nós vamos cantar, abrindo o nosso Salmos e Hinos, no hino número 233 do nosso Salmos e Hinos. O título é O Grande Amor de Deus. E realmente é um hino de louvor ao nosso Deus, nomeadamente pela entrega do seu Filho, do sacrifício do Senhor Jesus por nós naquela cruz. Uma expressão sublime de amor, ou a expressão sublime do amor que nós podemos conhecer, é mesmo essa, o amor de Deus por cada um de nós. Vamos então cantar Salmos e Hinos, número 233. E quando lemos neste texto palavras como esperança, palavras como alegrar-nos das nossas tribulações, nós queremos sem dúvida louvar ao nosso Deus e vamos abrir o nosso livro de cores no corinho número 181 e queremos louvar o nosso Deus porque, como nós cantamos exatamente, nós louvamos o nosso Deus porque sabemos que Ele é sobre todos, Ele é sobre tudo e Ele é a nossa rocha, a nossa segurança, a nossa salvação. Em todo o tempo, o nosso Deus é isto mesmo para nós. Mas mais ainda nestes tempos de tribulação, de dificuldade, de desafios, o nosso Deus é a nossa rocha, é a nossa segurança, é a nossa salvação. Por isso, nós o louvamos. Aleluia. É o corinho 181 dos nossos livros de cores.
E vamos prosseguir este nosso tempo de louvor e vamos pegar exatamente quando o apóstolo fala no Espírito Santo, também expressão do amor de Deus, essa dádiva que nos foi entregue. E vamos abrir o nosso livro de cores no corinho número 182. 182. Ele que nos fala sobre o derramamento do Espírito Santo entre nós e que nos renova e que nos transforma, mas também fala dessa salvação que nós temos através de Jesus Cristo e da transformação que acontece nas nossas vidas. Vamos então com alegria cantar Aleluia, Senhor, para Ti nesta manhã eu canto por tudo o que Tu fizeste em mim, por tudo o que Tu mudaste, Tu transformaste, por tudo o que Tu renovaste, também pelo Teu Santo Espírito, por essa dádiva maravilhosa que atua no nosso meio. Corinho 182 dos nossos livros de cores. Aleluia.
vamos terminar este nosso tempo de louvor voltando ao início, voltando a pensar em paz com Deus, ter paz com Deus e saber que o Senhor é o nosso guia, a nossa rocha. E nós vamos abrir o nosso livro de coros no corinho número 274. 274 é um corinho também de entrega das nossas vidas nas mãos do nosso Deus. Vamos assim terminar este tempo de louvor, entregando-nos nas mãos de Deus e dizendo: em seu querer eu encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas, venham tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A fé que Paulo falava em Romanos. Vamos então, corinho 274 do nosso livro de cores. Astros ele dá o céu, a cada rio ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho se entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra e mar, onde Deus mandar irei. Deus enumera cada grão de areia, as ondas ouvem seu mandar, as aves em seus rumos lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho se entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra e mar, onde Deus mandar irei. Em seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho se entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra e mar, onde Deus mandar irei. Queridos irmãos, saúde e paz. É com prazer que aceitei o convite do pastor Oswaldo para compartilhar com vocês da Igreja Congregacional em Ponte de Sor uma mensagem da Palavra de Deus.
Devido à pandemia, nosso projeto de estar com os amados ano passado não se concretizou. Todavia, se Deus permitir, é possível que neste ano estejamos aí para cooperar com os amados na evangelização. A nossa meditação, amados, está baseada em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, que diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Oremos ao Senhor. Querido Pai, graças te damos por Tua palavra. Fala conosco através dela. Em nome de Jesus. Amém. Amados, a lamentação de Jeremias em forma de elegia, isto é, de poema com conteúdo triste e melancólico, devido ao cativeiro na Babilônia, quando, em 586 a.C., Nabucodonosor capturou Jerusalém, expressa o sentimento do profeta pela situação do seu povo, agora desprovido da possibilidade em uma vida livre. Todavia, exercendo a sua função profética, Jeremias se levanta como arauto de Deus e pronuncia uma frase que serviria de estímulo a ele mesmo, como também ao seu povo. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Isto é, fazer voltar ao coração o desejo de libertação. Essa frase pode ser pronunciada também por nós, para fixar em nossa mente, em nosso coração, essa possibilidade redentora da alma. A palavra esperança, amados, não é talvez, é a expectação ou expectativa de um bem que se deseja. A base da esperança é a fé. O salmista Davi, em sua oração no Salmo 39, versículo 7, disse: e eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Esperança tem um sentido de perseverança e de ação. E em Jeremias capítulo 17, versículo 7 e 8, o profeta diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. E Paulo escreveu aos Romanos: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Isto é, a esperança é o caminho para o regozijo na tribulação, e a oração funciona como aditivo à fé, que alimenta a esperança. A esperança, nesse caso, é entendida como, a qualquer momento, Deus pode mudar a minha história. A esperança é a não desistência, não abdicação dos seus projetos, não abatimento, mas firmeza de propósito. Ao me reportar a necessidade da leitura da Bíblia e a oração como formadora de esperança, é porque entendo que não é algo que possamos produzir sozinhos. Precisamos de ajuda para suplantarmos as nossas impossibilidades, vistas pelos nossos olhos, transformando-as em possibilidades. Aí me vem à mente uma frase que Paulo escreveu aos Coríntios, que contextualiza: que tens tu que não tens recebido? Nesse tempo de pandemia, irmãos, não podemos perder a esperança em dias melhores, pois certamente virão. Também não devemos dar ouvidos às pessoas que procedem hoje como os inimigos de Neemias, Sanbalá e Tobias, que queriam desanimá-lo e impedi-lo de reconstruir os muros de Jerusalém. São pessoas que negam as possibilidades e são mensageiras do caos. Tanto em Portugal como no Brasil, vemos muitas pessoas morrendo, ou a morrer, como dizem os irmãos, e muitas vezes pensamos: serei eu o próximo ou alguém da minha família? Sim, amados, não podemos esconder a desordem pandêmica na qual vivemos. Nossa inquietação e nosso medo, devido à gravidade da situação, não podemos esconder. Há pessoas que perderam emprego, a fome bate à porta de muitos, as internações hospitalares se avolumam, não há vagas nos hospitais e nem há UTI para todos. Todavia, amados, lembremos-nos que não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Ele é a nossa esperança em dias melhores. Ele abre portas, oferece solução e enxuga nossas lágrimas. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas que eu te ajudo. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Glórias ao Senhor. Paulo, na carta aos crentes de Éfeso,
Diz que eles, antes de conhecer a Cristo como Salvador, estavam sem esperança e sem Deus no mundo, mas agora foram aproximados da fonte da esperança pelo sangue de Cristo. A esperança do cego Bartimeu, amados, era receber uma esmola para a sua alimentação diária. Quando, à margem do caminho, ouviu falar em Jesus, brotou dentro de si algo novo e revolucionário, a esperança no milagre, de poder enxergar. E assim aconteceu quando o Senhor lhe perguntou: que queres que eu lhe faça? E ele respondeu: mestre, que eu torne a ver. E passou a seguir a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus tornou-se para Jairo, o chefe da sinagoga, a única esperança de cura para sua filha, como está escrito em Marcos capítulo 5, versículos 21 a 23. Ele prostrou-se aos pés do Senhor e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. No caminho, uma mulher que sofria de fluxo sanguíneo e que gastara todos os seus bens com os médicos sem obter a cura, cheia de esperança, tocou na roupa de Jesus e foi completamente curada. Continuando a caminhada em direção à casa de Jairo, alguns homens falaram ao chefe da sinagoga: tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? Porém, Jairo não perdeu sua esperança, mesmo com a notícia da morte da sua filha, pois Jesus estava com ele. Está escrito: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Entrando na casa, o Senhor se dirigiu aonde estava a menina e disse-lhe: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente ela se levantou e se pôs de pé e pôs-se a andar. Irmãos, a fé alimenta a esperança e a leitura da palavra de Deus é um instrumento para fortalecer nossa fé e nos encher de expectativa em dias melhores, apesar dos ventos contrários. A esperança da mulher cananeia fê-la insistir com Jesus pela libertação da sua filha, e ela conseguiu. A esperança da viúva da aldeia de Naim floresceu com a chegada do Senhor Jesus. Ao ouvir sua doce voz falar-lhe: não chores. Em seguida, o Senhor dirigiu-se ao jovem morto no esquife e mandou levantar-se. E o enterro terminou ali, com a ressurreição operada pelo Senhor Jesus. Aleluia. Esperança, amados, é a certeza de que Deus pode mudar a situação, por mais difícil que se apresente. Em tempo de calamidade, o profeta Abacuque não perdeu a esperança e nem mudou de posição em sua relação com Deus. Ele disse: ainda que a figueira não floresce, nem há fruto na vide, o produto da oliveira mente, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas foram arrebatadas do aprisco, e nos currais não há gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Espere no Senhor, Ele está agindo. Irmãos, aqui no Brasil, quando tudo parece perdido, as pessoas têm o hábito de falar: a esperança é a última que morre. Mas, para quem confia no Senhor, a esperança nunca morre. Como profetizou Abacuque: se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Louvado seja o nome do Senhor. O justo, ainda morrendo, tem esperança, disse Salomão. Isto porque logo à frente está a ressurreição. Fale para o Senhor das suas preocupações, decepções, sofrimentos e angústias. Fale também sobre seus medos. Ele renovará a sua esperança e mostrará a solução para a sua crise. Ele sempre tem uma provisão para os que nele esperam. Amados, não conseguiremos vencer sozinhos. Como servos, dependemos do Senhor. A leitura da Bíblia e a oração fortalecerão nossa esperança na vitória, apesar dos ventos contrários. O profeta Elias avisou ao rei Acabe que Deus faria chover para acabar a seca em Israel. Então, com esperança, Elias subiu ao Monte Carmelo, encurvou-se à terra e colocou o rosto entre os joelhos em posição de oração. Em seguida, pediu ao jovem que o acompanhava para olhar se tinha alguma nuvem no céu.
E isso por 7 vezes. Na 7ª vez, o rapaz disse a Elias: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Louvado seja Deus. A oração, irmãos, alimenta a nossa esperança e faz chover bênçãos sobre nossas vidas. Que assim seja. Diante da calamidade que assola o mundo, vamos trazer à memória o que nos pode dar esperança. Lembremos-nos sempre, amados, que a Bíblia é um livro de esperança. A Bíblia é um livro de esperança. Vamos orar para que o Senhor enche os nossos corações e as nossas mentes de esperança nas provisões dele. Pai, graças te damos por tua palavra, na qual meditamos. A tua palavra enche-nos de esperança em dias melhores sobre a terra. Ó Deus, abençoa os teus servos, teus filhos da Igreja Congregacional em Ponte de Sor. Abençoa também o pastor Oswaldo e sua família. Ó Deus querido, livra-nos do mal. Concede saúde àqueles que estão enfermos. Levanta os abatidos. Encoraja-os. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É tão bom sermos incentivados como fomos a depositar nas mãos do Senhor, a confiar no nosso Deus. E é isso mesmo que nós vamos cantar agora a seguir, um coro que já não cantamos há muito tempo. Ele foi cantado algumas vezes na nossa igreja, também provavelmente muitos irmãos conhecem do original. Nós demos-lhe ali um toquezinho, um bocadinho nosso, um bocadinho diferente, mas acima de tudo realmente reflete isto que acabámos de ouvir. Nós vamos dizer: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nestes tempos de lutas, de dores, eu descanso em Ti, eu confio em Ti, eu Te adoro, Deus de amor. Como é bom pertencer ao Deus de amor, como é bom confiar na fidelidade do nosso Deus. Vamos louvá-lo. Tantas lutas, tantas dores, no deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória
descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor, eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar o Deus a quem eu sirvo. Nunca falhou e não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar o Deus a quem eu sirvo. Nunca falhou e não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Amados, agora que já fomos edificados e encorajados pela ministração da palavra do Senhor aos nossos corações, eu quero orar por você e orar pela sua família, interceder pelas situações e circunstâncias que têm envolvido o seu viver e que têm gerado preocupação, angústia, tristeza, luto. Eu quero rogar que Deus intervenha de uma forma específica, poderosa e graciosa nas situações que têm envolvido o seu viver, trazendo respostas, soluções e transformações pelo seu poder e pela sua graça. Na Epístola de Tiago, no capítulo 5, a partir do versículo 13, diz assim: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados.
Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E é nesta fé, nesta confiança, então, que eu convido você a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça, para que juntos possamos, então, orar ao Senhor neste momento. Pai, graças te damos porque Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Em Ti nós podemos confiar, em Tuas mãos estamos verdadeiramente seguros. Louvado seja o Teu nome, porque apesar de seres um Deus tão grande, tão santo, tão majestoso, Tu tens ouvido o nosso clamor, Tu tens se preocupado conosco e tens manifestado sobre nós o Teu poder e a Tua graça. Queremos rogar a intervenção do Senhor, ó Deus, sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada situação e circunstância, ó Deus, que tem envolvido os Teus filhos, as Tuas filhas, em nome de Jesus. Tu, ó Deus, além de seres um Deus onipotente e onipresente, Tu és um Deus onisciente. Tu sabes de todas as coisas, Tu conheces todas as coisas, Tu sabes exatamente, ó Deus, do que precisamos da parte do Senhor. Então tem misericórdia de nós, ordena a Tua bênção sobre a nossa vida, Pai. Age com poder, com graça, em cada vida, em cada situação, trazendo respostas, soluções, transformações, em nome de Jesus. Nós cremos em Ti, nós cremos, ó Deus, no Teu poder. Sabemos que basta uma palavra Tua para que todas as situações se transformem. Então ordena a Tua bênção, trazendo, ó Deus, libertação, salvação, cura, restauração, encorajamento. Renova, Senhor Deus, as nossas forças físicas, emocionais, espirituais. Renova, ó Deus, também a nossa fé, o nosso ânimo, a nossa alegria, o nosso vigor, a nossa esperança. Ó Deus, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Tu sabes que nós precisamos de Ti, sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Então, Pai, eu clamo em favor dos Teus filhos que, ó Deus, estão sofrendo, alguns estão angustiados, tristes, de luto, sem saber o que fazer. Alguns, ó Deus, que já até perderam a fé, perderam a esperança, perderam, ó Deus, o prazer, o gosto pela vida. Ó Deus, que haja uma intervenção poderosa e graciosa do Senhor nesta vida, neste lar, nessa família, em nome do Senhor Jesus. Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Então age com poder, Senhor, em cada vida, em nome de Jesus. E que, ó Deus, haja uma transformação poderosa em cada vida, em cada situação, em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Louvado seja o Senhor, porque Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Por isso, Senhor, nós nos achegamos com fé diante do Senhor e colocamos, ó Deus, as vidas dos nossos queridos irmãos e irmãs e todas as situações que têm envolvido, ó Deus, o seu viver em Tuas mãos. E agradecemos-Te de todo o nosso coração, porque temos certeza absoluta de que Tu ouviste o nosso clamor, pois nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus o abençoe e o fortaleça, meu amado, e que nesses tempos de pandemia, Deus esteja renovando a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria, e que possamos viver na presença do Senhor e servi-lo com fidelidade e com integridade. Que o nome do Senhor seja glorificado e que a sua vida seja abençoada e que Deus traga nesses dias um grande avivamento sobre a sua igreja e use a sua igreja com poder e autoridade para testemunhar da graça de Deus e tornar o nome do Senhor conhecido e glorificado entre todos os povos, raças, línguas e nações. Beijo no coração. Deus o abençoe abundantemente. Graça e paz, igreja. Deus os abençoe neste dia a cada um de vocês. Deus sempre foi e sempre será o mesmo. As formas de agir ou de atuar poderão ser diferentes, não é? Como nós vimos ao longo da história da Bíblia,
em que circunstâncias foram diferentes. Mas o fundamento, a base, sempre é igual: Cristo. Portanto, nunca mudou, nunca irá mudar a sua forma de agir, mesmo quando uma porta se abre ou uma porta se fecha. Ele continua a ser Deus. Nós simplesmente devemos depositar no nosso coração toda a nossa força em Deus, mesmo quando não vimos nada, né? Mas Ele será sempre Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele vai o sim e o amém, somente dele e mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Amém. Estamos, portanto, chegando ao final do culto de hoje. Esperamos que todos tenham sido ricamente abençoados através do mesmo e agradecemos mais uma vez a participação de todos e de todas. E o nosso desejo e oração é que todos tenham uma semana feliz, abençoada por Deus, debaixo da presença do Senhor e com muitas e muitas oportunidades de testemunhar do Evangelho precioso de Cristo Jesus a muitas pessoas. Que Deus esteja também nos livrando de todo mal, nos protegendo dessa terrível pandemia. Que Deus abençoe a todos, encorajando, fortalecendo, reanimando, consolando, alegrando
o coração de todos os amados. Queremos também informar que na quarta-feira nós continuaremos com a nossa live, o nosso culto em direto, pelas 20 horas aqui em Portugal, e os queridos e queridas que estão a participar no Brasil pelas 17 horas, como sempre temos feito. E queremos incentivar os irmãos a participarem dessa live, né? Há vários irmãos que poderiam estar participando e não estão. Então nós queremos incentivá-los a estarem participando conosco também do culto de quarta-feira. E os queridos que desejam consagrar ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas, podem então procurar as pessoas responsáveis, nosso irmão Manuel João, diácono João Pedro. Se você precisar da conta, número da conta, né, bancária da igreja para efetuar então a transferência, o depósito, podem nos procurar e nós estaremos a dar as orientações necessárias aos amados irmãos. Estamos também chegando aí no dia do aniversário da nossa igreja, quando estaremos a completar 110 anos de testemunho do Evangelho nesta cidade e nesse país. Então os irmãos já podem ir se preparando, né, gravando aí as suas mensagens, os seus cânticos, porque queremos preparar uma programação bem bonita, especial, para celebrarmos então o nosso aniversário. Então orem por isso e preparem-se em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez também agradecemos o pastor Washington pela rica mensagem transmitida ao nosso coração e que Deus continue a abençoar a sua vida, a vida da sua esposa, irmã Deise, e o seu ministério aí em Goiânia. Vamos orar ao Senhor, encerrando então o culto de hoje. Pai, graças te damos por este culto, pelo privilégio de participarmos. Obrigado, ó Deus, pelos louvores, pela adoração. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra que foi ministrada ao nosso coração. Ó Deus, muito obrigado por esta palavra e que o teu Espírito Santo, ó Deus, continue a aplicá-la ao nosso viver, de maneira que ela venha transformar a nossa vida. Obrigado por esta comunhão, ó Deus, maravilhosa dos teus remidos, pela existência da tua igreja e porque mesmo distantes, ó Deus, fisicamente, geograficamente, estamos sempre unidos nesta comunhão maravilhosa dos teus remidos. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Sê conosco, ó Deus, durante toda esta semana. Livra-nos de todo mal. Renova a cada dia a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria, o nosso amor. Que em nome do Senhor Jesus jamais venhamos a desanimar ou ficar, ó Deus, paralisados diante dessa situação difícil que temos vivenciado, mas que possamos levantar a nossa cabeça e olharmos firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e recebermos de Jesus, ó Deus, o fortalecimento que precisamos para enfrentarmos e vencermos essa situação difícil que todos nós estamos vivendo. Então, ó Deus, sê conosco, sê com as nossas vidas, com as nossas famílias, que a tua bênção permaneça sobre nós. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o teu povo, Senhor, espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém.